colônica que não causa distúrbio eletrolítico e causa o mínimo ou não causa dor ou desconforto ao paciente. Além disso, ele deve ser um preparo rápido, seguro, conveniente, tolerável e barato. Qual é o preparo ideal? Não existe, né? O preparo que agrega todas as qualidades. Então, a meta é sempre buscar um preparo que vai agregar todas essas qualidades que a gente escreveu aqui, né? Maior conforto do paciente, segurança, rapidez, bem tolerável e de baixo custo, que deixa o colo bem limpo. Existem algumas escalas de avaliação da qualidade do preparo, sendo que a mais utilizada, mesmo assim é muito utilizada na prática, é a escala de preparo de colo de Boston, mas que pode ter alguma questão na prova sim. Então, como que é feita essa escala? É dividido o colo em direito, transverso e esquerdo, e aí você vai graduar, né? Colo direito, transverso e esquerdo, de acordo com o estado aqui de limpeza, né? Segmento não limpo, com fezes sólidas. Segmento não limpo, com fezes sólidas. É 0, né? Então seria isso daqui, realmente não dá para você progredir, a avaliação da mucosa é totalmente prejudicada. Mas eu nunca nem coloquei. Algumas áreas visualizadas e outras não, você vai ter a nota 1, ou seja, aquela sujeira que você não consegue aspirar, fezes pastosas ou sólidas, mas que permite a visualização de alguma parte da parede colônica, pequena quantidade de resíduos fecais no líquido opaco, que você consegue limpar, né, e aspirar. Seria 2, e o colo todo limpo, com toda a mucosa bem visualizada, seria o número 3. Então você soma a somatória desse score, você vai obter então um 0 seria um colo não preparado, realmente não dá para dar laudo para esse paciente, e 9 seria o preparo ideal, que a gente quer encontrar em todos os exames, né, que aumenta muito a taxa de detecção de adenoma, da fuga de lesões, e a taxa de exames completos. Quanto à dieta, o que nós orientamos, que se orienta é alimentos sem sementes 4 a 5 dias antes do exame, dieta sem resíduos ou dieta líquida restrita na véspera. Os estudos, a maioria mostram que não tem muita diferença quanto à limpeza do colo, a dieta sem resíduos ou a dieta líquida restrita. Então a dieta sem resíduos é mais interessante, é mais palatável para o paciente, porque é só líquido, né? Evitar, claro, leite, líquidos escuros ou vermelhos, porque esses líquidos podem ser confundidos com sangue durante o exame. E uma ingestão abundante de líquido das vésperas, isso é fundamental. Porque a maioria dos preparos, para que ele tenha um efeito adequado, o líquido laxativo utilizado, ele exige uma ingestão de 2 a 3 litros de água no dia anterior ao exame. Esses líquidos claros, eles podem ser ingeridos até 2 horas antes do exame, de acordo com a Associação Americana de Anestesiologia, né? Então ele tem que tomar bastante líquido, só 2 horas de jejum de líquido antes do exame. Então, no exame de manhã, o que é preconizado hoje é a dose fracionada, ou seja, tomar metade da dose no dia anterior ao exame e metade da dose na manhã, né, ou na madrugada antes do exame. Porque ele aumenta a limpeza do colo, aumenta a tolerabilidade por parte do paciente e a taxa de detecção de adenomas. No exame à tarde também, a dose fracionada pode ser utilizada ou a dose total no dia do exame, ou seja, o indivíduo começa a tomar o preparo, né, o líquido principal laxativo, na manhã do exame. Sempre lembrando daquele jejum de 2 horas de líquido antes da realização do exame. As soluções utilizadas em todo o mundo são o manitol, no nosso país sem dúvida ainda é o medicamento mais utilizado no preparo do colo, apesar de ter na literatura alguns casos descritos de explosão colônica durante procedimentos com corrente elétrica. Na prática, isso não é visualizado. Aqui no Brasil não tem nenhum relato de caso, mas estudos japoneses e americanos descrevem isso, inclusive em outros países
não se utiliza o manitol. E então aqui, pelo seu custo, pela qualidade do preparo, é ainda o medicamento mais utilizado aqui no nosso país. Polietileno glicol, pixulfato de sódio, lactulose, fosfato de sódio são outras medicações liberadas para o uso. Inclusive o pixulfato de sódio é uma medicação que a única indicação dele na bula é o preparo de goma, né? Os demais podem ser utilizados, a lactulose, o polietileno glicol, podem ser utilizados tratamento de constipação intestinal também. A gente pôs aqui o nome comercial porque não tem muitos nomes comerciais, não é nenhuma propaganda de laboratório. O fosfato de sódio, né, que também o mais conhecido é o flitinema por via oral, é um método que já foi utilizado na residência, inclusive há 10 anos atrás a gente utilizava bastante, mas hoje também está praticamente em desuso, o sabor não é muito agradável, é bem salgado, né? Então, praticamente não se utiliza mais o flit por via oral. E essas medicações são associadas ou não ao Bisacodil, né? Você pode usar em 2 a 4 comprimidos de Bisacodil no dia anterior, na véspera do exame, que pode potencializar o efeito laxativo dessas medicações. E o antiemético, por quê? Porque a maioria dos preparos, especialmente o manitol, que é o mais utilizado no nosso país, ele deixa bem limpo, é um bom preparo, mas a tolerabilidade dele não é tão grande. Muitos pacientes têm náusea, o volume de líquidos ingerido é muito grande. Então, o antiemético pode ajudar para você evitar náuseas, vômitos e perder o preparo, né? Vamos dizer assim. Os preditores de preparo inadequado, isso aqui também, veja bem, aqui essa aula é praticamente cópia do que está lá no livro, então não tem como fugir disso. A gente fez um resumo do capítulo. É um preparo inadequado previamente, é o principal preditor de você ter um novo preparo inadequado. Exames realizados no fim do dia, pacientes hospitalizados, pacientes do sexo masculino, uso de antidepressivos tricíclicos, história prévia de AVC, constipação intestinal, é uma coisa que a gente vê com frequência. A gente acha que isso não vai acontecer, mas acontece. Paciente que tem constipação, fica várias vezes sem evacuar, você tem que fazer um preparo diferenciado, porque senão vai chegar no dia do exame e vai estar sujo o colo. Demência, cirrose hepática e obesidade também são outros fatores que contribuem, que predizem aí um preparo inadequado. Algumas situações especiais que nós temos que ter cuidado, então são os idosos, né? Sempre ter cuidado com distúrbio de eletrolítico, desidratação. Então você passa então idoso, todo paciente idoso tem que ser internado para fazer o preparo, de maneira alguma. É porque idoso no nosso país é considerado acima de 60 anos, né? Então, isso vai depender muito, não tem um consenso, é avaliação caso a caso. Você tem paciente no seu consultório, às vezes com 85, 90 anos, que tem um nível cognitivo muito bom, não tem outras comorbidades, tem uma capacidade de deambulação muito boa. Você não precisa obrigatoriamente internar esse paciente para fazer o preparo. Você orienta bem esse preparo no seu consultório, a sua secretária refaz a orientação para o paciente, né? Ele tem, às vezes, pessoas que cuidam dele, cuidadores, atenciosos, ele não vai ter uma desidratação, um distúrbio de eletrolítico, tá? Agora, pacientes com muitos idosos, com muitas comorbidades, com dificuldade de locomoção, com um déficit cognitivo importante, é mais interessante fazer esse preparo internado para você evitar complicações posteriores que podem, inclusive, ser graves, né? Com insuficiência renal aguda, paciente com muita desidratação, pode ser uma complicação bem grave do preparo. Nas crianças existe um pouco mais de regra, né? Então, nos menores que 2 anos, dieta líquida por 24 horas, mais enema, solução salina, 5 ml por quilo, via oral ou sonda nasogástrica. Algumas vezes tem que passar a sonda para preparar, porque a criança não vai seguir muita risca, né? Isso é difícil, então você tem que fazer esse preparo algumas vezes por sonda. A partir de 2 anos dá para fazer um preparo semelhante ao do adulto. Pós-cirurgia bariátrica, lembrar que esses pacientes, a maioria das cirurgias bariátricas hoje são restritivas, né? Tanto o sleeve quanto o bypass, o componente maior é o componente de restrição. Então, lembrar que esses pacientes têm um estômago bem reduzido, especialmente do bypass, e não conseguem muitas vezes tomar aquele volume de líquido. A gente tem que fazer fracionar mais, dar um intervalo maior entre os líquidos, né? Então, vai sempre lembrar dessas 3 situações especiais aqui. E, finalizando, né,
Um índice de preparo ideal no serviço, ou seja, para mostrar a qualidade do serviço, é de 85%. Porém, na prática clínica, a gente vê que em torno de 30% das colonoscopias têm um preparo inadequado. Né? Aquele estudo em inglês mostrou que 8% das colonoscopias a gente não consegue concluir. Preparo inadequado para em 30%. O principal preditor de preparo ruim é o preparo inadequado previamente. Se o indivíduo faz um exame com preparo inadequado, então, ao invés de você seguir a cada 3 anos, 5 anos ou 10, né, que nós vamos ver numa aula, se eu não me engano, vai ser amanhã, de rastreamento de câncer coloretal, nós devemos repetir esse exame em 1 ano. Tá? Veja bem, se está fazendo exame de rastreamento, mas por que eu não tenho que repetir esse exame imediatamente? Sabe que a progressão da neoplasia colônica é muito lenta. Né? Então, o aparecimento de um pólipo até virar uma neoplasia, isso demora 7, 10 anos. Então, um intervalo de 1 ano é um intervalo bem aceitável. E uma coisa também que é para a qualidade do serviço é descrever a qualidade do preparo no autoexame. Então, começar a usar a escala de Boston, tá? Normalmente o que eu faço? Na minha prática, né? Eu, até aproximadamente 6 meses, 1 ano, vou ser bem realista, não usava a escala de Boston. Comecei a utilizar, inclusive, para decorar. Eu punha bom, regular e inadequado. Bom, regular ruim ou bom, regular e inadequado. Hoje eu continuo colocando isso, bom, regular e inadequado, mas põe Boston na frente. Porque são 3 segmentos. Você usando aí 1 semana, você vai decorar. É colo direito, colo transverso e colo esquerdo. Eles dividem assim, de 0 a 3. 3 está totalmente sujo. E 0 totalmente limpo. 1 e 2 é intermediário. Contrário. 3 é ótimo. 0 é totalmente sujo. 1 e 2 é intermediário. Tá? Então, você consegue dividir, não é difícil de gravar. Soma as 3 notas e vai dar o Boston no final. Ok?